e a prece. Hein? Não tem problema não. Eu botei aqui já certo que não tinha. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que as bênçãos do céu iluminem a casa do caminho na noite de hoje, santificando a sua tarefa, envolvendo todos nós, os seus filhos, dessa divindade cósmica imensa e profundamente amorosa. Que na noite de hoje todos nós nos enriqueçamos suas bênçãos, voltemos para os nossos lares cheios de saúde, de paz, de muito amor. E para esta abertura, que é a nossa rogativa ao mundo divino, a irmã Lúcia é responsável pela nossa repetição. Para falar, irmã. Que nesse instante em que nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre e irmão maior, possamos unificar os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos melhores, maiores, ao Pai de bondade. Lembrando que um certo dia um homem esteve aqui. Ele tinha o olhar mais lindo que já se viu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais bela canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor. E a paz ele trazia no coração. E nos ensinou dizendo: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não perturbe, não temas, aquiete o seu coração. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E na certeza da presença de Jesus entre nós, nós ficamos muito felizes com tudo que Ele nos ensinou, com tudo que Ele nos prometeu. E nos mandou este Consolador que está entre nós, a doutrina dos Espíritos, trazendo para nós tudo que Ele ensinou e acrescentando muito mais ainda. Doutrina de amor, doutrina de luz, doutrina de consolação. Com essa certeza que não estamos nunca sós, nós queremos dizer a Jesus: muito obrigada. Mestre, amigo, irmão incondicional de todas as horas, pela tua presença entre nós, pelos teus ensinamentos, pela tua luz que brilha até hoje para todos nós. Obrigada, Senhor, e pedimos-te nesta noite, mais uma vez, como eterno pedinte que somos, que nos fortaleça a fé, a esperança, o propósito de continuar servindo, continuando nos esforçando para melhorarmos cada vez mais. Com a tua força, Senhor, a tua misericórdia para com todos nós, nós queremos te agradecer sempre, sempre, pela nossa vida, pelo dom da vida, pelo ar, pelo lamento, pelo nascimento, a voz do vento, por esta casa de oração que nos acolhe, que nos abraça, pela espiritualidade superior que aqui já estão conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos fortalecendo. E muito obrigada mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Que esta noite possamos sair um pouquinho mais aliviados, melhores do que entramos, com os Teus ensinamentos, com o que vamos ouvir do Teu Evangelho de luz. Abençoa cada um que aqui está presente, os familiares representados por cada um de nós, nos dois planos da vida. E fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, com essa prece, feita pela nossa irmã Lucy, damos por iniciado mais uma reunião pública nesta noite, para que Jesus, mais uma vez, nos abençoe e possamos contar com as bênçãos dos mentores desta casa, para cada vez mais impregnar harmonia, paz neste ambiente. Agora eu vou transferir para o irmão Ítalo, que vai fazer a leitura desta noite.
Do livro Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o item 104, diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Mateus 5:1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estende nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-se as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à medida dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade de aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemo-nos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem. Tanto quanto nós desejamos, melhoraria a prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Para o povo hebreu, o monte era muito simbólico, era muito importante. Se você pegar o Antigo Testamento, a maioria das batalhas, elas eram travadas e sempre havia uma referência ao monte. Moisés subiu ao monte Horebe, Jesus esteve no monte Tabor quando da aparição de Elias e de Moisés. Jesus estava no Monte das Oliveiras quando do dia anterior ao seu sacrifício. O Sermão da Montanha, né, é o ponto alto do Evangelho. Então, da mesma forma que a simbologia do monte era importante para o povo hebreu, quando ele se retirava para orar, ou quando ele se retirava para se colocar diante de Deus, vem a nós os questionamentos baseados nessa leitura. Estamos nós subindo ao monte? Ou melhor ainda, a que monte estamos subindo? Nós estamos subindo ao monte para a presença de Deus, ou nós estamos subindo o monte nos fiando nos padrões e nos valores que a sociedade nos oferece? Nossa confiança diante das doenças, diante da violência, diante das perversões do mundo, está no nosso Deus que sabe de tudo e que tudo ocorre e acontece na nossa vida, sob o seu cajado, sob a sua vontade? Ou nós estamos simplesmente vendo isso na ótica humana e tentando nos proteger apenas da forma humana? Nós confiamos na medicina no mundo, ou nós confiamos, ou nós já entendemos porque passamos por cada situação nessa vida? Subir ao monte significa retirar-se. Subir ao monte significa, na verdade, estar sobre a égide de Deus, sobre o comando de Deus. Então, encarecidamente, que nós possamos, eu lembro aos irmãos e peço, que nós possamos recordar a cada dia de estar diante do monte, de estar diante de Deus, de estar diante da espiritualidade, de estar confiando na providência divina, como trata o capítulo 2 da Gênesis, a providência divina que tudo sabe. Nossas aflições, nossos medos, nossas angústias, nossas vitórias também devem estar aos pés do monte, não é? O próprio Cristo, no dia anterior ao seu sacrifício,
ele estava no Monte das Oliveiras orando, enquanto os apóstolos, algum deles, dormiam, não é? Então, subir ao monte, que seja para nós essa lembrança de a cada dia, o que a convivência com Cristo está me tornando, em que eu estou me tornando. Eu estou subindo ao monte só nos momentos de aflições? Ou nem nos momentos de aflições eu estou subindo ao monte e estou me fiando apenas nos valores humanos? Porque toda a ciência, tudo que nós temos hoje, vem de Deus. E Deus é a mais perfeita expressão de tudo isso. Então que possamos humildemente, né, no nosso evangelho semanal, né, na nossa prece diária, subir ao monte, nos retirar, nos colocar diante de Deus, para que possamos confiar mais na sua providência, confiar mais no seu amor, como dizia o profeta Isaías, né? Que ele cuida dos pássaros, ele veste os lírios, então o que é que ele fará conosco, que somos filhos, né? Que o monte seja nosso refúgio e a nossa segurança, que a presença de Deus seja a nossa alegria, assim seja. Meus irmãos e pequenas irmãs, agradecendo a colaboração tanto da irmã que fez a prece, como do irmão Ito, que acabou ali, fez a leitura. Nós temos a presença hoje do irmão Ribamildo, que, como muitos já ouviram ele falar nessa casa, o Ribamildo é jornalista profissional da Unimed e uma pessoa que tem uma informação preciosa a respeito dos assuntos mistos, é um estudioso. Possivelmente ele vai nos brindar com uma peça de sabedoria e de bondade para a nossa reflexão. Mas antes de entregar a palavra dele, eu vou simplesmente fazer um lamento. Não é uma pretensão, nem uma crítica, é um lamento. Meus irmãos, o Brasil está vivendo um momento muito difícil. Todos nós somos testemunhas, sem precisar de ser sociólogos ou antropólogos ou nenhum desses estudos de alta sapiência social. Vivemos uma crise muito grande de toda a natureza. Hoje não pode particularizar, não só tem a crise moral, não. Tem crise em todos os setores da vida nacional. E nós temos muito o que orar para que esse Brasil encontre o seu destino, porque, segundo os espíritos iluminados, afirmam que o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho do Cristo. E, por enquanto, nós estamos vivendo muita violência, muito crime, uma insegurança quase generalizada. A justiça, nós não entendemos para que lado ela pende. Finalmente, uma série de coisas que, na condição de espiritistas, nós temos simplesmente que orar, pedir por essa pátria e que o Brasil escolha nas próximas eleições cidadãos mais honestos, mais sérios, mais competentes, porque, por enquanto, sem nenhuma ofensa, o ano passado, 530 mil jovens que podiam ser nossos filhos, fizeram vestibular e tiraram 0 em português. E, por incrível que pareça, quem mais erra hoje no Brasil são os grandes comunicadores, tanto da política como da própria radioemissão. Há, de verdade, uma fragilidade de conhecimento, ou um descuido total, ou só há uma ansiedade tão grande, parece pelo dinheiro, ou o status, a posição, que os valores éticos da linguagem ninguém mais hoje tem a menor preocupação. Assistimos a entrevista quando houve essa greve recente dos caminhoneiros, que fez um grande mal ao Brasil, e eles tinham razão, então somente demoraram mais do que o tempo permitido, em que assistimos o ministro da Fazenda numa entrevista pronunciar que o governo teve que fazer uma doação para ajudar a diminuir o preço do óleo diesel, e o próprio ministro da Fazenda pronunciou, e mais 2 senadores, que o Brasil estava subsidiando a greve. Pelo que se sabe, até na escola primária, o S só tem som dizer quando é entre 2 vogais. E pelo que se sabe, a palavra subsídio tem depois de um B, tem um I, só tem uma vogal. Então, o S só tem som dizer quando é entre 2 vogais. Entre uma consoante e um vogal não tem som dizer, é S mesmo. Então, a palavra correta é subsídio, não subsídio. O ministro da Fazenda pronunciou e 2 senadores também subsídio. Temos escutado tanta polícia, com devido respeito, tanto analfabetismo no meio da comunicação, ficamos olhando, parece que ninguém tem mais preocupação com a língua. Tem que se ganhar dinheiro, ter status e desfrutar das mansões, dos automóveis luxuosos,
e a linguagem fica para segundo plano, talvez para outro século. Haja um cuidado por isso. Então, nós estamos fazendo mais ou menos um lamento, não é uma crise. Enquanto um desses vimos um senador da República, na Paraíba, já para terminar, dando uma entrevista, dizendo que tinha recebido uma telefonema. Não sei, tudo tem que voltar para a escola primária para aprender. Uma telefonema, porque não existe uma telefonema, existe um telefonema, que é masculino. Quantas vezes uma série de coisas que, se a gente for anotar, até grandes comunicadores não sabem o que é um pronome oblíquo. O maior comunicador do Brasil disse que, num sorteio, disse: ainda tem alguma coisa para mim fazer? A secretária dele, ela disse: não, para mim fazer. O pronome oblíquo não pode ser sujeito de nenhuma oração, mas um grande comunicador do Brasil usou um pronome oblíquo como sujeito de oração. O irmão Ribomildo agora é o responsável por nossa reflexão. Antes de tudo, é uma honra muito grande assim, para mim, porque vir para esta casa é, na verdade, rever pessoas que eu amo muito. E se existe uma expressão que, a priori, é absolutamente libertadora, é dizer que você ama alguém. E aí não vai nenhuma restrição à palavra, nenhum pudor à palavra, porque dizer que você ama alguém é o exercício talvez mais prático de desapego. As pessoas sempre desculpem, as pessoas sempre dizem: eu não faço isso, eu não me arrisco a dizer assim. O problema não é necessariamente a ideia de que você venha a ser correspondido ao dizer que você ama alguém, porque é via de mão única. Você ama e a outra pessoa não tem nada a ver com isso, entendeu? Ela não tem obrigação de dizer: eu amo você. O exercício de semear é seu. Então, rever pessoas que eu amo me traz uma responsabilidade enorme em todo esse recorte de fala que aqui venho professar. Mas, só iniciando, antes de começarmos o nosso, mas já dentro do nosso papo, o senhor Fabiano me fez lembrar, e ele falou de forma muito clássica, de que todos nós devemos honrar as nossas representações. E não são absolutamente representações apenas de caráter político. A política você faz diariamente, na polis chamada cidade. Mas, realmente, se alguém recebe a incumbência de representar o povo, que acaba sendo um reflexo do que nós somos, eles não são diferentes. Quem colocou lá tal político fomos nós. E a responsabilidade começa quando você conhece quem é a pessoa. Porque aí traduz um pouco do nosso egoísmo. Eu voto nele porque ele fez isso por mim. Não é porque ele fez por mim. Ele devia ter feito pela coletividade. Mas por uma conveniência dessas, você votou em alguém que fez algo por você e foi uma moeda de troca e ele está lá. Eu lembrei disso porque tinha um importante político aqui da Paraíba, diz que lá em Brasília, e ele, ao lado de uma secretária que também não demonstrava a mínima competência para o cargo, e ele chega e diz: minha querida, ela diz: pois não, senhor, eu gostaria que você datilografasse, a época de datilografia, que teremos uma reunião do partido no próximo dia 26. E ela começou a digitar: reunião do partido no próximo dia 26. Muito bem. Dia 26 cai numa sexta-feira, senhor. Muito bem, então coloca dia 26, sexta-feira. Ela pergunta: deputado, pois não, sexta-feira é com S ou com C cedilha? Aí eles fazem o seguinte, minha filha, antecipa para quinta, porque eu também não sei. Então
Então, o nível, na verdade, a ideia é que temos a oportunidade do recomeço. Eu acho que na vida, daquilo que nós temos de mais belo, é a oportunidade de começar. E recomeçar implica tantas coisas, mas começar de novo com o princípio básico de experiência. Tá falando no microfone? Agora sim, ó. Tá melhor agora? Ah, muito bem. Eu lembrei agora de um outro político, ele estava no terceiro comício, e ele disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar para essa gentalha? O cara disse, começa pedindo desculpa porque o microfone está aberto, estava ligado, o pessoal escutou. Então, a ideia mais clássica do recomeço. Perdemos, entre aspas, uma Copa, o Brasil, de uma certa forma, precisa escoar essa esperança, recuperar esse certo ufanismo de dizer, eu sou brasileiro, eu não tenho vergonha de vestir meu verde e amarelo, e lamentamos. E tem um amigo que ele é bem pessimista, porque ele disse, realmente, o nosso Brasil, coração do mundo, né? Pátria do Evangelho, parece que está precisando fazer uma ponte de safena, porque está infartando, do seu ponto de vista de exaustão de esperança. Mas eu sempre acho que a cada nova etapa não cumprida ou não concluída, a ideia do recomeço se faz essencial. Por quê? Porque a nova chance talvez seja muito mais fantástica do que necessariamente do mérito alcançado. Recomeçar é rever pontos, é reler o mundo, é reler a si mesmo. E eu acredito que essa regra talvez não funcione essencialmente no futebol, porque no futebol é uma coisa muito relativa, não existe uma matemática certa. Eu sempre acho que eu já vi grandes seleções jogarem tecnicamente muito bem e alguém vem e desmonta o adversário com um gol, e às vezes é um gol de azar, né? E eu tenho tantos amigos espíritas, desses mais abnegados, que não, a espiritualidade queria que fosse assim, como se a espiritualidade tivesse tempo de estar brincando e jogar futebol. Então, mas o que se tira é de que muitas vezes o objetivo não alcançado te põe em um ponto de cheque. O que foi que deu errado? Aonde está a necessária lição para um novo recomeço? Talvez a primeira delas está numa própria autoavaliação das minhas possibilidades, das minhas pseudo-limitações, porque muitas vezes nós nos imaginamos limitados para tal coisa, mas sequer nos damos o prazer de tentar. Ah, isso eu não posso. Mas não nos damos o prazer de tentar, nós já temos a certidão, isso eu não faço. Tem uma frase muito bonita que eu gosto sobre os santos. O que são os santos? Eu tenho pesquisado muito sobre eles ultimamente, mas a minha pesquisa tem servido como ponto de conexão de fé, da minha fé, dessa eterna procura por me aprimorar numa conexão com o divino. E sobre os santos, alguém disse uma coisa fantástica que tem muito a ver com o que a gente fala. Santos são pecadores que nunca desistiram. Então, os santos são pecadores que nunca desistiram porque são cientes, não eram perfeitos. O primeiro passo de um santo, acredito eu, era a dessacralização. A ideia do não perfeito. A ideia do não perfeito traz também implicitamente a ideia do auto-perdão. Gente, eu sou assim, a minha natureza é humana, a minha natureza é complexa, ela tem qualidades, ela tem defeitos, e eu devo me amar por isso, porque nessa ebulição entre qualidade e defeito, a ideia é o aprimoramento, até porque não nascemos pronto,
E quando não nascemos prontos, esse é o combustível que nos motiva a seguir em frente. Eu acho que o grande passo nesse recomeço, e a vida é um eterno recomeço, porque entre um dia, uma noite e um outro dia, existe um ciclo que não pode ser repetido. Ele já é contínuo. O dia que teremos amanhã não deve ser o mesmo de hoje. Uma história, ela deve continuamente evoluir, trazer evolução. Isso vai das coisas mais simples. Uma trama de um filme de herói, por exemplo, o herói, se não tiver um problema, você nunca vai saber quais são as possibilidades desse herói. Uma novela que não tem um problema, ela vai cair de audiência, porque você não tem uma problemática para ver quem é o mocinho, quem é o vilão, não é assim? Qual a psicologia dos personagens. Então, um dia que você amanhece e não sabe sequer o que você vai fazer, não é um bom dia que se começa. Se Deus te dá uma existência, te dá um novo dia, te dá um novo momento, é essencial que você saiba para onde você vai. Citei o santo e cito agora Santo Agostinho. É mais fácil saber, é mais fácil chegar aonde quer, sabendo o que se quer. Muitas vezes nós reclamamos muito da vida porque não sabemos exatamente o que queremos. Existem 3 tipos de corações, de pessoas que essencialmente acham que a vida é cruel com elas. Os corações duros, os corações moles e os corações pesados. Os corações duros são aqueles que, numa leitura primeira da vida, percebe-se que se faz necessário certas mudanças, mas protelam essas mudanças até o dia que não querem mais. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e o exercício de possibilidade íntima de mudança nunca acontece. O coração mole é aquele que, mesmo a mais proeminente das mudanças, a mais próxima das mudanças, ele relega também, diz não. Mas o coração pesado, esse talvez seja o pior de todos, porque esse já não tem tempo mais por clamar por mudanças. Porque outrora protelou, outrora negou tais mudanças. E agora vive de amargura, de reclamar de um tempo que já não possui mais. O exercício mais belo do ser humano é renascer com os dias, é dizer, eu tenho consciência da minha história, apesar da vida ser um livro aberto, não ser um roteiro pronto, mas ter uma noção muito clara, confiar muito nas suas intuições, nas suas querências, nas suas necessidades mais clássicas de mudança. A primeira delas que eu acho, e aí eu traduzo muito para mim, está na questão do desapego. Muitas vezes nos apegamos de forma negativa a sentimentos bons e a sentimentos ruins. Veja, eu vou repetir. Nos apegamos de forma negativa a sentimentos bons e a sentimentos ruins. Óbvio, é mais clássico e é mais fácil entender que eu me apego de forma negativa a sentimentos ruins, ótimo. Ou seja, rememorar mágoas. Mas fulano me fez isso eu nunca vou esquecer. Rememorar perdas. Ai, eu perdi fulano, eu perdi cicrano, eu perdi aquilo, eu perdi isso. E a vida parece essa cantilena a vida toda, uma existência toda. Isso é peso na nossa bagagem. Mas também se apegar àquilo que aparentemente soa um sentimento positivo e que no fundo talvez te traga peso. A ideia de que eu não vivo sem você, fulana. Você é parte da minha vida.
Tá vendo? Eu nunca vi o Parque do Povo tão sensível. Você diz uma frase bonita, eles já comemoram, não é assim? Muito bem. A ideia do eu não vivo sem você. Esse livro ninguém mexe, porque esse livro é meu. E é curioso porque quando você passa a dar esse tipo de valor àquilo que é externo a você, existe um mundo que passa cada vez mais a ser inexplorado, que é o seu mundo íntimo. Você começa a amarrar sua condição de felicidade ou infelicidade a casos externos, que viriam, que passariam como passariam. Eu, por exemplo, testemunho muito recentemente um casal que muito prestes à dissolução de convivência matrimonial. Ele porque teve as escolhas dele e ela porque acha que, por ele ter feito escolhas que não foram comuns, aquele cara deve ser escravizado. Ele me magoou, Ribamildo, ele fez isso comigo, por isso que ele deve sofrer. A ideia do desapego é, na verdade, a ideia de que você possui a bússola da sua rota, o seu caminhar. E o seu caminhar não necessariamente precisa desse tipo de âncora. A mágoa que alguém te fez, até que você veja que fulano pague na mesma moeda. O amor excessivo a fulano, quando na verdade esse amor excessivo muitas vezes reflete falta de amor próprio, falta de olhar para si mesmo. O apego a bens materiais, já que caixão não tem gaveta, não tem bolso. Esse tipo de dinâmica faz com que você comece a perceber um pouco mais a vida. Não a entender a vida, mas a perceber a sua dinâmica. De que se você não fizer por você, ninguém o fará. Mas se você passa a cultivar esse espaço, eu amo muito a palavra cultivo, porque cultivo vem de cultura. A cultura da batatinha é a mesma cultura que se preserva ao celebrar o São João, ou seja, nos dois casos existem raízes. E dependendo da semente que você cultiva em você, floresce aquilo que te impulsiona à frente, aquilo que você é hoje, aquilo que você será amanhã. Então, o exercício mais clássico de começar a explorar, a gente sempre trabalha muito na ideia de que, meu Deus, como será um mundo superior? Quando eu desencarnar, como será esse mundo superior? Veja, meu querido amigo, na casa do Pai há várias moradas, mas quem aqui já parou para pensar que tal morada pode ser a sua morada interior? Que muitas vezes nós não exploramos. Nós estamos sempre preocupados com o referencial externo, com a felicidade externa, com a felicidade estética da selfie, do lugar que você está, da rede social que você propaga, da sua verdade. Olha, que aí é uma outra palavra que ultimamente tem tido um relativismo absurdo. A verdade. A verdade, para mim, ela tem um sabor amargo. Porque a verdade talvez funcione apenas para mim, a minha verdade. Mas se eu vir professar, olha, venham cá, esta é a minha verdade, ou esta é a verdade, eu começo a diminuir toda a opção criativa do divino para nós e começo a dizer, só existe esse caminho, siga apenas este caminho. Verdade não é coletiva, felicidade é coletiva, experiência é coletiva, mas verdade absoluta, não. Esse gosto de fel que uma verdade absoluta tem, pode ser traduzido na ideia da preponderância. Eu sou o maior, eu descobri a verdade, agora eu venho contar como essa verdade é e vai funcionar para vocês. Somos mundos individuais. Temos os nossos costumes, temos os nossos quereres,
temos as nossas percepções. E como é que se tem noção de que nós somos este tal mundo que o próprio Cristo falou: na casa do meu Pai há várias moradas? Eu acho que por assimilação ou por grau de vibração interior, essas moradas se conectam. A minha morada com a sua morada, com a sua morada. Comungamos de um mesmo ideal. É assim que se formam as comunidades, sejam elas físicas ou espirituais. Por acreditarmos em ideais, por nutrirmos esses ideais em nossos corações. E não apenas por seguirmos regras, buscando uma pseudo-salvação pós-vida. É curioso, porque certo, nas nossas vidas nós temos apenas 3 coisas, e não adianta dizer que é a morte, porque morte já é para um outro estágio da vida. Nós só temos 3 coisas certas nessa existência. A primeira, o erro. A segunda, o imprevisto. A terceira, o amor. O erro se conserta com perdão. O imprevisto se cresce com experiência. E amor você só entende se você doa. Não fica na porta da janela esperando, que amor não passa. Quando se pratica amor, você tem noção do que é isso. E não adianta também descrever: eu entendi o que é amor, e vai dizer o que é amor. Porque o amor para você é um amor diferente para ela, é uma percepção, é uma experiência única. Entende? Como jornalista, eu sempre me deparo com a dificuldade que as palavras têm para descrever sentimentos. Alguém pode escrever numa palavra assim, numa parede: eu te amo. E alguém liga e diz: poxa, é uma declaração de amor. Ótimo. Mas pode ser uma ironia também. Ah, fulano, você nunca escreveu nas paredes eu te amo para mim. E alguém vai: ah, tá, eu te amo. Não há verdade. Aliás, não há senso humano em palavras frias escritas. Mas só você se agarra com aquelas 3 palavrinhas para tentar descrever o que você sente por alguém. Da mesma forma como alguém chega e diz: eu estou feliz. Beleza, mas o que é a felicidade de você para mim? Como é que eu posso entender essa sua felicidade? Começam a perceber agora a ideia do nosso mundo interior, das nossas percepções, do nosso aprendizado? Tem um exercício muito claro e que eu acho que se faz bastante necessário hoje em dia. Antes disso, eu gostaria de dizer que eu fui agraciado há mais ou menos um mês. Uma das minhas filhas pegou meu celular, baixou um joguinho, e era um joguinho que exigia tanta emoção que quando ela perdeu, ela jogou o celular no chão, como se todos os heróis e vilões ali daquele celular tivessem que aprender a lição com o meu aparelho físico danificado. E eu disse: meu Deus, e agora? Em tempo de internet, de Instagram, de Facebook, não é? De Twitter, exatamente há um mês fora do universo virtual. A primeira experiência foi genial, porque assim, o primeiro dia você se incomoda, você quer saber o que é que os outros estão postando, como é que está a ideia da rede social, e olha que eu sou um cara que ideologicamente, sabe, às vezes abraço certas brigas, né? Fulano foi preso, fulano não foi, político é corrupto, ciclano é inocente, e daqui a pouco eu estou lá levantando bandeira. Bobagem, mas muitas vezes eu sou passional. Bobagem porque é autocrítica mesmo, às vezes eu digo: meu Deus, eu estou fazendo isso. Então, primeiro dia você se incomoda, segundo também, terceiro nem tanto, quarto você não sente falta, e você vai vivendo. Mas é uma ideia de estarmos todos conectados, comungando muitas vezes inveja, raiva, ira e essa coisa toda, porque não tem um compartilhar, dizer: olha, eu estou escrevendo porque eu estou muito feliz, porque fulano está trabalhando o autoconhecimento. Eu nunca vi uma postagem assim.
O máximo que você faz é para um namorado, ou para um filho, ou para uma filha. Minha filha atingiu tal categoria em tal diploma. Mas é uma coisa que você quer impor goela abaixo para o outro, e seja feliz igual a mim. Isso não vale, porque felicidade, quando a gente tem com alguém, é felicidade verdadeira, e acho que postagem via celular... Um dia eu vi uma coisa genial, quando alguém fez aniversário, e o cara fez pior: seu Fabiano, hoje é o dia do meu aniversário, quero saber quem vai me dar os parabéns. Esse rapaz, eu tive pena por ele 2 vezes, porque o me dar já dói, e o segundo, você implorar para que alguém que não te conhece te dê os parabéns, é um nível de carência absurdo. Então, em 15 dias, alguém liga lá para casa, e é um colega meu, espírita, diz: o que aconteceu com o Ribamildo? Eu não estou mentindo, é verdade. Aconteceu alguma coisa com ele. Aí a pessoa disse: não, ele está aqui. Não, então passe para ele. Eu falei: o que você tem? Eu digo: o que eu tenho? Sim, você não postou mais nada, não vejo foto sua em rede social. O simples fato, não era nem que eu não queria ter postado, o simples fato de eu não ter o aparelho, e estava utilizando um aparelho mais módico, mais simples, aquela pessoa que já não me via nas redes sociais achou que alguma coisa tinha acontecido comigo. Aí sim caiu a ficha, eu percebi em que patamar estamos de relações uns com os outros. Estamos vivendo jornalisticamente um período chamado pós-verdade. Já ouviram falar nesse termo, pós-verdade? Pós-verdade funciona assim, ó. Eu tenho um fato, Ribamildo veio aqui para a Casa do Caminho, este é o fato. O pós-verdade, que funciona agora, o que chamam-se de fake news, é exatamente o seguinte: o fato existe, eu vim para a Casa do Caminho, e alguém começa a dizer: mas Ribamildo utilizou o púlpito para fazer propaganda política. Entende? De um fato real eu começo a tirar pseudo-histórias. E nesse período de relação virtual, por incrível que pareça, a história que mais te contagiar é aquela que carrega uma dramaticidade, uma coisa absolutamente exclusiva e te faz você chocar. Por exemplo, aconteceu a paralisação dos caminhoneiros, ok? Ok, beleza. Aí daqui a pouco alguém chega e manda um áudio via WhatsApp e diz: agora nós vamos parar de novo. E todo mundo caiu numa histeria coletiva. Todo mundo foi para os postos de gasolina, e teve uma senhora que eu achei fantástica. Ela disse: olhe, passou na TV, olhe, eles disseram que vão paralisar de novo, e eu já estou aqui fazendo compra no supermercado. Eram 50 pacotes de cuscuz, juro, 50. Eu disse: meu Deus do céu, nordestina mesmo. Gente, vejam, se alguém parou um país sem combinar nada com o governo, nem via WhatsApp, vocês acham que alguém ia mandar um recado: olha, segunda-feira nós vamos parar? Mas nós estamos tão suscetíveis a esse tipo de boato, que nós estamos abrindo os nossos espaços para a ideia da histeria coletiva. Por isso que eu venho destacar a ideia maior do nosso exercício tão claro, que esse período sem celular me trouxe, e é um exercício tão essencial: a ideia do silenciar. Estamos fazendo barulho demais. Fulano é ladrão, fulano é do meu partido, esse é meu time de futebol, esse é o fulano que está cantando comigo, esse é o fulano que está no Parque do Povo. Mas nós estamos estranhando o silêncio. Minha avó, que desencarnou há 2 semanas, ela tinha uma coisa: ela vivia só, viúva, e tudo com ela era a televisão. Às vezes ela estava dormindo, quando eu ia desligar a televisão, ela acordava. Por que você desligou a televisão? Eu disse: a senhora estava dormindo, mas eu estava ouvindo. A minha avó chegava ao ponto de dialogar com William Bonner: é verdade. Boa noite. Ela dizia: boa noite. Daqui a pouco você vai assistir o Segundo Sol. Não, eu não vou assistir o Segundo Sol, eu vou visitar a minha vizinha. Boa noite, fique bem. Esse moço é tão educado, Ribamildo. Ela tinha na televisão o talking head, a cabeça falante. Então, a ideia de quando a gente para silenciar, alguma coisa acontece.
Pode parecer incômodo, como foi incômodo o primeiro dia sem celular, como foi incômodo o segundo dia sem rede social. Mas quando você começa a silenciar, você começa a perceber o que o mundo quer te dizer. O tom que alguém se refere a você, a calma, a placidez, o barulho da água que cai da cachoeira de Clara de Assis, a mini cachoeira de Clara de Assis. Você começa a perceber a sonoridade das palavras, aquilo que é sonoro, do seu ponto de vista do lúdico, da música que te agrada, para aquilo que não te agrada. E você diz, meu Deus, eu estava acostumado a ouvir isso. A você conhecer o ritmo da tua vida. Quando você silencia e começa a fazer as coisas em paz consigo mesmo, até o ritmo da mastigação muda. Até o deglutir de um copo de água, de um copo de água, parece clássico. Nós estamos precisando silenciar para aprender mais. No silêncio, eu tenho aprendido que as minhas verdades não são verdades que convêm ao outro. São as minhas verdades. E as minhas verdades só funcionam porque me fazem uma pessoa melhor para o outro. Não é aquilo que me fez melhor, mas são os meus resultados. A receita só vale para mim. Os resultados são os exemplos práticos. Tenho percebido que ao calar, eu tenho percebido que eu tenho deseducado os meus ouvidos. E ao calar, eu começo a educar os meus ouvidos. Por quê? Nem todo insulto me fere. Quando eu calo, eu começo a entender a natureza psicológica do meu ofensor. Também começo a perceber a natureza psicológica da minha alma, das minhas carências, das minhas necessidades. Silenciando, eu posso pelo menos perceber que a vida me dá a nítida e clara sensação de que eu posso recomeçar. Mas um recomeço partindo da autocrítica, da percepção do meu papel no mundo e para o meu mundo, da percepção de que a minha existência tem absolutamente uma valia, ela tem um significado. Eu não estou aqui para sofrer gratuitamente, nem estou aqui apenas para ser feliz excessivamente. No meu silêncio, eu posso começar a procurar, a digerir sabores verdadeiros. O sabor simples de uma fruta, o sabor maravilhoso de um abraço, o sabor de ouvir alguém dizer, como eu gosto de você, ou de você proferir isso. O silêncio é o adubo para que a palavra certa surja. O silêncio é o lapidar de um diamante. O silêncio é o aprimorar das nossas almas. É a dessacralização, já que não existem santos. E ao invés de santos, existem essencialmente aprendizes. Com o silêncio, eu posso deixar de ser escravo dos meus fantasmas, das minhas ansiedades, dos meus temores, das minhas paixões, dos meus vícios. Com o silêncio, eu posso entender, acima de tudo, de que Deus, em cada um de nós, se fez presente e se faz através da sua individualidade. Não fez ninguém parecido com ninguém, não fez ninguém igual a ninguém, e por sermos seres individuais, temos sim chance de mostrar que a melhor parte da nossa existência recomeça em cada atitude. Boa noite a todos, muito obrigado. Esse silêncio aqui me incomoda, mas tudo bem. Eu sempre tento seguir até as 8h40.
Meus irmãos, nós agradecemos ao irmão Ribamil da sua palestra, que sempre seja todos aproveitaram. Vamos pedir agora a misericórdia divina presente aqui no Código Imenso, que ela nos abençoe na segunda parte dos nossos trabalhos. Pai, profundamente agradecido pela primeira parte dessa tarefa. Santifica tudo que tentamos ouvir, tudo que ouvimos nessa noite, de forma aconselhadora das nossas reflexões. Santifica a casa do caminho para que ela seja um grande santuário de bênçãos para os que sofrem, para aqueles que estão sobrecarregados de problemas. E certo de que a tua misericórdia permanecerá no nosso meio, no nosso coração, nesse instante pedimos permissão para em teu nome sacrossanto, em nome de Jesus, teu Filho maior e o mais importante emissário do teu reino na terra, e das esperanças amorosas de São Francisco de Assis e Clara de Assis, nós declaramos iniciada a primeira parte do nosso trabalho, certo que na segunda parte seremos todos enfermeiros benditos para a glória de Jesus. Convidamos, irmão, para comandar o resto do trabalho.